Fala galera do Mundo na Bola, mais uma vez o assunto estádio, como nós havíamos previsto, volta a ser discutido. O assunto estádio não deixará de ser discutido, mesmo que o Flamengo perca o terreno do gasômetro, que pode acontecer, a Caixa Econômica pode vender para um outro interessado, mesmo que o Flamengo não compre, desista de comprar o terreno, mesmo que essa gestão não vença as eleições no final do ano. A discussão do estádio vai continuar sempre que o Flamengo tiver um problema com o Maracanã. E o Flamengo, que está muito próximo de vencer a licitação do Maracanã, vai ter problemas com o estádio do Maracanã para sempre, por todos os 20 anos que ficar administrando o estádio. Haverá uma série de problemas. Problemas com gramado, problemas da liberação do estádio para terceiros, problema com datas, problemas com shows, problemas com o Fluminense. Isso irá acontecer. E essa discussão do estádio vai continuar aparecendo. A minha posição sempre foi e sempre será até que venha até que haja um fato, diferente, a minha posição sempre será a mesma. O Flamengo precisa de um estádio, a gestão atual, com todos os seus defeitos, tem uma gestão financeira muito boa, sabe das deficiências financeiras do Maracanã, talvez ignore, talvez não queira entender os outros problemas do Maracanã relacionados com a parte esportiva, com relação à distância do gramado, acústica, etc. Talvez eles não queiram entender, não consigam entender, ou realmente não acreditam, discordam da minha posição. Mas na parte financeira não há discussão, é numérica e o Flamengo perde ou deixa de ganhar dinheiro ficando no Maracanã. Isto é sabido. Por conta disso, eu tenho certeza, convicção, de que a diretoria atual do Flamengo sabe da necessidade de melhorar a performance financeira do Flamengo com o seu próprio estádio. Também sabe das dificuldades de construção do seu próprio estádio. Questão financeira, por isso nós ouvimos SAF, ouvimos SPE, ouvimos vários termos, como por exemplo a troca do potencial construtivo da Gávea. Enfim, nós ouvimos esse discurso há muito tempo. Não há nenhuma inocência aqui desse canal. Obviamente que eu entendo que o assunto estádio é um assunto politicamente sensível para o Flamengo e é um assunto que gera um desejo e uma participação e engajamento enorme de sua torcida. Não tenho nenhum tipo de inocência nesse sentido. Óbvio que isso acontece. É óbvio. É óbvio que essas informações são divulgadas e lançadas ou enfatizadas em momentos que a discussão precisa fugir daquela que é mais importante no momento, que é a questão do time. Mas há uma coisa que é uma boa parte da torcida e que é um pouco irritante, não entende, que essas coisas não se excluem. O Flamengo utilizar a gestão atual, utilizar a discussão a respeito do estádio, lançar uma informação a respeito do estádio, não quer dizer que em momento inapropriado, não quer dizer que a diretoria não queira o estádio. Isso é uma bobagem. Isso quer dizer talvez que não seja competente, que haja algum problema, enfim, tem outras análises. Mas dizer, porque lançou agora quando o time tem um problema, então não quer um estádio, é só cortina de fumaça. Isso é de uma bobagem imensa, gigante. E talvez seja até mais inocente do que a minha postura, se é que as pessoas ainda acham que eu sou inocente. Uma coisa que me parece muito claro é que o que nós vemos aqui é um ponto fundamental dessa discussão, que eu vou continuar repetindo. Não se iludam. O assunto estádio não vai acabar nem quando o Flamengo ganhar a licitação do Maracanã. Não vai. Talvez mude, talvez se torne a reforma necessária no Maracanã, mas a discussão estádio vai permanecer. Bom, vamos ler a matéria. A gente vai junto tentando entender e decodificar aqui o que disse o presidente do Flamengo. Landim do Flamengo mira estádio vertical para 80 mil pessoas e diz que deseja comprar terreno até dezembro. O presidente rubro-negro afirma que o clube planeja a criação de um setor popular no estádio e prevê redução dos custos com a negociação pelo potencial construtivo da Gávea. O projeto do Flamengo para o estádio próprio reúne características definidas. O clube decidiu que, mesmo com outras alternativas, a área do gasômetro é a ideal. Até hoje a gente não viu nenhuma outra área alternativa, além do comentário do presidente do Flamengo e se não me engano, do Rodrigo Dunch também, o vice-presidente geral. A característica arquitetônica é bem diferente do Maracanã e se assemelha mais ao Bernabéu do Real Madrid. Falamos extensivamente a respeito da necessidade da verticalização, inclusive citando várias vezes o Santiago Bernabéu. Após
Reuniões internas com a Prefeitura do Rio, Rodolfo Landim garante que tem cartas na manga para pagar menos pela compra do terreno que pretende concluir até o final do ano. O presidente do Flamengo explicou seus objetivos para o estádio em entrevista ao GE, realizada nesta sexta-feira. Está aqui a entrevista, inclusive. O terreno do gasômetro tem 87 mil metros quadrados, para ser preciso, tem 86.500 metros. Dos 16 grandes estádios brasileiros, apenas a Arena Amazônia tem 74 mil metros quadrados de terreno e a Arena da Baixada, que tem 44 mil metros quadrados de terreno. Estão situados em áreas menores, com 43 mil e 44 mil áreas menores, cada uma delas com uma capacidade menor de público, em torno de 40 mil lugares. Todas as outras arenas com capacidade acima de 50 mil têm, no mínimo, 120 mil metros quadrados, que é o caso da Fonte Nova. A pergunta, então, se para ter um estádio de 80 mil pessoas no espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical, bem diferente do Maracanã. É possível colocar um estádio de 80 mil numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance da gente fazer uma grande praça de eventos. Em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. Vocês que acompanham esse canal há mais tempo, já viram isso em algum lugar, né? Vocês já viram. Essa informação não é uma informação que vocês nunca viram, né? Essa é uma informação que historicamente a gente fala sobre isso, né? Várias vezes nós comentamos a respeito dessa possibilidade de uma área fora do estádio, uma área que fosse uma área popular, uma área que pudesse, né, abrigar, fazer uma fanfest. Nós falamos isso, nós apresentamos inclusive um desenho. E para aqueles que não se lembram, a gente apresentou, a primeira vez que a gente falou sobre isso foi no dia 3 de outubro de 2022. Dia 3 de outubro de 2022. E mais recentemente, faz 3 semanas, a gente apresentou uma outra possibilidade, e eu vou explicar por quê, que há uma incoerência naquilo que o Landim está falando. Essa é a nossa ideia original, que foi feita lá, isso foi feito em 2018, 2019, lá ainda naquele antigo terreno de Manguinhos, tá? Vocês estão vendo que a gente imaginava aqui uma fanfest e o telão, né? O telão aqui e a fanfest. Aberturas, então o som poderia entrar dentro do campo, uma questão muito mais simbólica do que prática. E depois nós falamos sobre a Arquibancada do Povo, né? Que seria uma área paga pelos próprios torcedores e que teria ingressos populares em perpetuidade. Isso que nós havíamos comentado faz 3 semanas. Tudo bem. Mas, enfim, o ponto dessa discussão é o seguinte: por que não se pode ter a FanFest lá? Imagine que o estádio de fato tenha 80 mil lugares, porque não cabe no terreno, você faz um estádio vertical, faz um estádio para 80 mil pessoas. Imagine se você faz uma FanFest para 30 mil pessoas. Valeria mais a pena, então, possivelmente, você fazer um estádio um pouco maior. Porque se você levar 80 mil pessoas mais 30 mil pessoas, você vai estar colocando uma pressão em todos os outros serviços necessários para o funcionamento do estádio, como transporte público, estacionamento, impacto no viário, para 110 mil pessoas. Ou seja, o problema não é ter espaço ali para você acomodar 80 mil pessoas dentro do estádio e mais 30 mil pessoas, ou 10 mil pessoas, ou 15 ou 20 mil pessoas numa FanFest. É o impacto que isso vai ter no resto dos serviços. Então, na necessidade, por exemplo, de fazer o cálculo para transporte público, de estacionamento. Ou seja, você imaginar uma FanFest vai impactar no tamanho do seu estádio. Se você falar com as pessoas da CET, se você fazer uma análise de impacto, não importa se as pessoas estão indo para FanFest ou estão indo para o estádio. O impacto no viário, a necessidade de estacionamento vai ser exatamente a mesma. Então há um erro conceitual muito grande nesse discurso. A questão da verticalidade está correto. Um outro ponto importante é lembrar que a gente inclusive já tinha falado, vou botar na tela, sobre os espaços em volta do estádio, que seria possível, né? O conceito era um conceito de valorização da torcida, né? A gente já mostrou isso também faz 3 ou 4 semanas, e a ideia, acolher os torcedores, criar um espaço onde possa, não é necessariamente uma praça, porque não tem muito espaço para uma praça, mas uma área para receber as pessoas, para as pessoas poderem consumir produtos, etc. Então, recriar o que seria uma rua do Rio de Janeiro, uma rua popular do Rio de Janeiro, com bares, etc., que num dia de um jogo de menos apelo também possa funcionar, e que dê esse aspecto interessante de vida, né, nessa região.
Nesse espaço original aqui que a gente está comentando, deixa eu voltar aqui, desculpa, nesse espaço que está destacado aqui, seria essa rua, com uma coisa mais móvel, com ambulantes, organizar os ambulantes, dar trabalho para as pessoas que de fato trabalham em volta, ao redor do estádio, cadastrar essas pessoas para que essas pessoas também contribuam para o espaço, paguem um aluguel, enfim, que gerem receitas também para o Flamengo e também possam trabalhar. Ou seja, uma arquitetura mais fluida, mais flexível, mais móvel nessa região que está destacada. E aqui, nessa outra região, essa mais próxima do estádio, mais conectada com o Terminal Gentileza, nessa uma arquitetura mais permanente, com lojas, com uma coisa que seja uma arquitetura mesmo mais permanente, né, para restaurante, para museu, para serviços que possam acontecer durante, antes e dos dias que não tiverem jogos, loja e etcétera. E é claro, uma loja grande, uma loja conceito, uma âncora, a maior loja da Adidas do Brasil deveria ser ali, né, como se fosse um grande outlet, nessa área que a gente destacou aqui, que é uma área mais permanente, mais próxima do estádio. A gente já falou sobre isso também não é uma grande novidade. Vamos ler novamente aqui. Sim, é possível colocar um estádio de 80.000 pessoas numa área de 87.000 metros quadrados. A gente já fez, atenção que essa é a parte mais importante da entrevista do Luiz Rodolfo Landim, oh meu Deus do céu. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio, ainda daria a chance da gente fazer uma praça. Ele já fez um anteprojeto, segundo o próprio Landim. Tá, ele disse que já fez um anteprojeto. Mas aí tem uma questão importante, né? Eu vou ler para vocês aqui qual é a definição técnica de anteprojeto. O que é um anteprojeto? Só porque eu falei aqui, saiu da tela. O que é um anteprojeto de arquitetura? Um anteprojeto de arquitetura é a etapa que vem depois do estudo preliminar 100% aprovado e correspondente ao momento de tomar as decisões mais significativas do projeto. Em síntese, é a segunda etapa de um projeto de arquitetura, quando o profissional adentra no desenvolvimento das ideias já iniciadas e tudo ganha mais definição e exatidão. De maneira geral, se parte do estudo preliminar ficando definido que certo elemento teria tons, por exemplo, cores, definições de materiais, etc. Ok, deixa eu ver se se eu entendi aqui de fato, né? O que é um anteprojeto, então? Projeto significa que já todos os estudos preliminares já foram feitos, que estamos na definição de materiais e custos. Nessa etapa, segundo um outro site, a fase de anteprojeto é destinada à concepção e representação de informações técnicas provisórias de detalhamento de seus elementos. Suas instalações e componentes sejam suficientes para elaborar a estimativa de custo e prazo dos serviços de obra que serão implicados. Qual é o fato? O fato é que o presidente Landim disse que o Flamengo já tem um anteprojeto. Ou seja, está definindo materiais e custo. Isso significa que o presidente Landim fez um projeto em menos de um mês. Um anteprojeto em menos de um mês. Sabe o que eu acho? Acho que ele errou o termo. Acho que ele não sabe o que é um anteprojeto. Eu acho que o que ele fez ali é um estudo de massas. O que é um estudo de massa? É um estudo de volume que você coloca no terreno, você coloca sobre o terreno e você vê a capacidade, se cabe ou se não cabe. Tá? Me parece que ele errou o termo. Não me parece que o Flamengo tem um anteprojeto, não me parece que o Flamengo esteja nesta fase ainda. Ou, se tiver, foi o anteprojeto de um estádio mais rápido da história, tá? Porque não tinha nada há um mês atrás.